Pai do Senhor, meus amados irmãos, Pai do Senhor. Estamos aqui com o nosso podcast Coisas do Reino. Mais uma vez, pela graça de Deus, para que a gente possa estar fazendo um podcast. Houve um delayzinho aqui e nós, como sempre, você já sabe, o nosso podcast é uma bênção de Deus. Aproveitar que o arrebatamento não aconteceu e nós estamos aqui para mais um podcast. Mandar um abraço para o Vitinho, mandar um abraço para a Mara, Vitinho do Açaí, Mara, psicanalista, doutor Antônio Medeiros, da Rose Bolsas, e o nosso amigo pastor Vanilson. Hoje nós estamos especialmente aqui em Guapimirim, essa terra abençoada. Um dia, se Deus me der condição, eu venho morar aqui. Eu ainda não tenho condição para isso, não, tá? A Light não paga tão bem aposentado, não. Mas um dia eu venho morar aqui. Eu amo essa terra, eu acho muito linda. E estou tendo a honra de estar hoje aqui comigo, aqui participando do nosso podcast. Liberou um pouquinho da sua agenda. A gente sabe que a vida de um político é complicada, imagine de uma prefeita, né? Quantas coisas ela não deve ter para fazer, quantas coisas para não resolver. Eu costumo dizer que a pessoa não dorme, não descansa, né? Pastor já é difícil, imagine ser prefeito. Mas ela liberou para a gente aqui, que é a nossa prefeita Marina. Muito obrigado pelo carinho comigo, com o nosso podcast, com a nossa audiência. Quero agradecer em nome de Jesus, em meu nome. Muito obrigado por dispor desse tempo aí. Eu já queria aproveitar bem a senhora, sua câmera, sabe como é que faz. É só ela falar um pouquinho, se apresentar para o nosso público. Fica à vontade, minha prefeita. É muito desafiador, né? A gente está aqui hoje, né? Principalmente para mim, pastor, que sou uma pessoa extremamente agitada e de rua. Então, o estúdio não é muito minha cara, o gabinete não é muito minha cara, mas muito grata a Deus por essa oportunidade, né? Por estar aqui batendo esse papo, né? Com o senhor, com todos que estão nos assistindo. A vida, como o senhor falou, é muito corrida, né? A gente dorme com 10 e acorda com 20 problemas, mas Deus vem nos dando força, coragem e fé para prosseguir, trabalhar e concluir a nossa missão. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu tenho um negócio comigo, que dou palestra para casal. Quando é o homem, eu falo, quando é a mulher, eu falo. Manda um abraço ao seu esposo, né? Senão ele vai ficar com o seu homem. Fala, manda um beijo. Abraço. Gente, nós vamos bater um papo aqui com a nossa prefeita aqui. A gente acaba tendo que pesquisar, tá, prefeita? A gente acaba tendo que fazer um pouquinho de reportagem. A sua reeleição, a senhora foi eleita segundo o UOL, com 86,12% dos votos válidos, totalizando aí 28.549 votos, agora na sua reeleição em 2024. Passa assim um resumo, assim, um resumão de como é que está a sua gestão agora, até essa metade agora, como é que a senhora tem visto, se a senhora tem visto que queria alguma coisa que a senhora queria fazer melhor ainda, mais, o que a senhora não conseguiu fazer, o que a senhora conseguiu fazer, que a senhora tem... Nós vamos falar de vários assuntos, mas tem sempre aquele filho, aquela coisinha que a gente gosta mais, isso aqui, poxa, a senhora falasse pra gente aí. Então, querer fazer mais a gente sempre quer, né? Principalmente a gente que entra na vida pública com uma missão, um objetivo e não um projeto de poder. Né? O crescimento eleitoral, o crescimento de adesão ao governo, né, ao nosso grupo político, ele se dá através, primeiramente, da confiança que vem através do trabalho realizado e prestado. A gente acorda todos os dias com aquela força, aquela vontade de entregar o melhor para o povo. Os desafios existem, a vontade de fazer coisas que demandam tempo, demandam orçamento também é grande, mas eu quero dizer que Guapimirim vem avançando nesses 5 anos e 7 meses, né, algo que nunca avançou em 10 anos. Né? A política, quando ela não acontece somente pela técnica. Ela acontece quando o político tem vontade de fazer. E isso, graças a Deus, desde o primeiro momento que assumimos a gestão de Guapimirim, né, o nosso grupo, a nossa equipe, os nossos servidores, eles sabiam que, independente da técnica, tinha que ter a vontade. Porque quando a gente tem vontade, a gente aprende, a gente faz e a gente entrega. E o resultado de 86% foi o resultado de reconhecimento da população. Né? A população de Guapimirim hoje vive um momento histórico. Primeiro que dentro da cidade hoje há paz, há união. Há um governo que realmente se preocupa com quem vive aqui e que se preocupa com a cidade. Não é um governo que se preocupa com projeto de poder. É um governo que se preocupa com o que o povo precisa. E isso trouxe
a unidade, a prosperidade e afastou de Guapimirim as brigas, as intrigas que eram recorrentes em outros mandatos. Então, assim, hoje eu posso te falar, às vezes eu encontro com outros prefeitos, pastor, e os prefeitos falam assim, e aí, como é que tá lá, né? Tá difícil, né? Pô, é difícil, né? Eu falei assim, olha, é desafiador. Mas se eu falar para você que eu não sou feliz e que isso muda alguma coisa em mim, que eu acordo assim, que saco, quero sumir, né? Eu vou estar mentindo. Sou extremamente feliz, grata a Deus principalmente, e realizada no mandato que Deus me deu. Porque os objetivos que a gente colocou para concluir no primeiro mandato foi concluído, fizemos além, né, do prometido, e o que está prometido e está em nossos planos para o segundo mandato está em andamento. A senhora falou que a senhora encontra com outros prefeitos, aí eu queria perguntar à senhora, como é que é o seu relacionamento com a nossa prefeita, a Jamile? A senhora se dá bem com ela, só conversa com ela, ou só se encontra de vez em quando? Como é que é? Não, a Jamile, a gente tem uma proximidade assim, muito grande, né, de amizade, de companheirismo, né? A cidade de Magé é uma cidade muito próxima. É que nem o seu vizinho, né? O seu vizinho, quando mais você precisa, quando você menos espera, você precisa ali de um sal, né? Você precisa de um açúcar. E essa proximidade, né, tanto com a Jamile quanto com o prefeito de Cachoeira de Macacu, ele se deu em meio ao caos, né? Essa proximidade se deu na pandemia. Na pandemia era um ajudando o outro. Quando faltava alguma coisa aqui para eles aqui, eu ajudava. Quando faltava alguma coisa para mim aqui, a gente se ajudava. E a gente criou um relacionamento de cumplicidade e entender que o serviço público ele não tem fronteiras, ele é para todos. E a gente se ajuda. Eu tive com duas pessoas, uma eu estou caminhando, né, que é o candidato a Senado, Marcelo Crivella, falou bem da senhora. E tive com outra pessoa, a gente não agrada todo mundo, a senhora sabe disso, né? Quanto mais político, cada um tem um lado. Mas eu fiquei muito feliz quando eu falei que eu vim aqui. Falou muito bem da senhora, foi o Marco Figueiredo. O Marquinho, falou muito bem da senhora. O Marquinho, a gente tem uma história muito bonita, uma história de amizade, né? Com ele, com a família dele, com o Manelzinho. E, assim, o Marquinho foi um anjo na minha vida, né? Quando eu perdi a eleição em 2016, eu tinha apoiado o Marquinhos em 2014 e o Marquinhos tinha perdido a eleição de deputado. Quando foi em 2016 que eu perdi, né, o titular da cadeira dele virou prefeito, ele virou deputado, e aí ele me levou para trabalhar na Assembleia Legislativa, né, e o meu mandato de deputado estadual em 2018 foi construído dentro do gabinete do Marquinhos. Legal. Mas o Marquinhos, assim, ele é um político coração. Né? Ele não é um político de poder, ele é um político de amizade, de carinho, de querer, sabe, ajudar as pessoas. Um coração, assim, incrível. E a minha admiração por ele, assim, é muito grande, minha gratidão e, assim, é muito bom a gente ver pessoas que utilizam do poder para poder ajudar. E o Marquinhos, por diversas vezes, ele tinha um programa na rádio que ele fazia durante, eu acho que era o sábado de manhã. E ali naquele programa ele botava uma mesa de café da manhã e ele atendia todo mundo. E ele sentava, conversava e ele atendia todo mundo. E eu acho que ser político é isso, é compartilhar da dor do próximo, é se empenhar para resolver. Quando você não consegue resolver, você pelo menos falar, tô aqui, tá? Conta comigo, vamos junto, vamos procurar uma solução. E o Marquinho é esse político e mora no meu coração. Ele teve no nosso podcast, aí eu me lembrei um fato. Eu não nasci no Evangelho. Eu vivi uma vida muito ruim, 23 anos na boca de fumo, vivi uma vida muito ruim mesmo. Até Jesus me dá uma gravata. Já tem 26 anos isso, graças a Deus. Mas eu encontrei com ele na cidade, eu fui ali perto da Alerj, e ele passando com os outros deputados. Ele falou, ô pastor, tá precisando de alguma coisa? Eu olhei para ele assim, fiquei pensando. Rapaz, se ele pergunta isso para mim em outra época, eu ia falar, preciso de R$500 na frente dos outros deputados. Então, o Marquinhos é uma pessoa que eu tenho um maior carinho, um maior respeito. O Marquinhos é gente muito boa. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, até porque eu já utilizei, não era na sua gestão. Eu fiz uma cirurgia aqui em Guapimirim, no Hospital de Guapimirim. Na época, eu posso dizer que eu fui bem atendido. Então, não tenho o que reclamar daqui, não. Mas como é que anda a saúde hoje em Guapimirim? As dificuldades, os
o desafio da saúde aqui em Guapimirim. Como é que anda isso, minha prefeita? A saúde, quanto mais você investe, mais demanda você tem, né? Ninguém quer ir para um hospital que tem uma má fama. E Guapimirim, ela ganhou uma boa fama na saúde, que de fato avançou 90%. Né? Quando a gente assumiu o hospital, a saúde, o governo, né? Eu peguei o hospital sem comida, sem médico. Você andava dentro do hospital, parecia que você estava numa casa abandonada, né? Um ambiente que trazia angústia e não um ambiente que te transmitia paz e segurança. E nossa unidade hospitalar, ela passou por uma grande transformação, tanto em atendimento, tanto em humanização, quanto também em todos os recursos que a população precisa ter. Né? Todos os maquinários do CTI foram trocados. Hoje, nós temos máquinas de hemodiálise beira-leito, né, dentro do nosso hospital municipal. Hoje a gente faz cirurgias eletivas. Hoje a gente tem maternidade. Hoje a gente tem emergência pediátrica, emergência, né, geral. Quando a gente assumiu, o tratamento do Covid era feito na FAITEC, né, cedido. A gente, em 3 meses, 4 meses, levantou um prédio do lado do hospital para poder estar dando mais conforto, né, e comodidade para aquela população que ali precisava do atendimento. Os postos de saúde, as clínicas de saúde foram construídas, né? Eu tenho só aí mais 3 clínicas para construir, mas todas as que funcionavam em lojinhas de porta de aço, em ambientes que não eram apropriados para a saúde, foram construídas, como Paradial, como Cidadania, como Vila Olímpia, Caneca Fina está sendo construída, como Orindi, né? Como no centro da cidade não existia clínica, hoje existe ali na Praça Paulo Terra, como o João Arruda, que é um centro de especialidades que hoje reúne médicos, né, de todas as especialidades e médicos que são bons, médicos, né, que são referência, funcionava em um ambiente, né, muito ruim, hoje está lá num ambiente totalmente transformado. E, é claro, a saúde não pode faltar o profissional, né? E é isso que a gente cobra todos os dias do secretário de saúde, do diretor médico, da coordenação da atenção básica. Não pode faltar médicos bons, não pode faltar exame para o povo, não pode faltar o recurso que é necessário quando se mais precisa. Ambulâncias foram compradas, né? Antigamente, para fazer uma transferência de um recém-nascido, a gente tinha que pedir ajuda do bombeiro. Hoje nós temos uma ambulância totalmente equipada. A Cidade da Saúde, que é o nosso maior projeto, né, para a organização da saúde pública da população. Hoje já temos 2 módulos construídos, já estamos licitando os outros 8, que vai ser a maior comodidade e a maior facilidade para a população pegar esse atendimento. Querer esse atendimento, porque o que acontece? Quando eu não posso atender a minha população aqui no hospital e ela, para pegar o remédio, ela tem que ir em Guapi. Eu não posso atender lá no posto e minha população tem que ir lá na reta de Guapimirim para fazer um exame. Então, isso tudo vai ser modificado, né? Vai ser interligado e as pessoas vão ter facilidade. Porque a gente dá tudo aqui de cima. A gente administra, a gente paga as contas, a gente contrata. Mas você sabe que às vezes tem aquele funcionário que passou um dia mal, né? Passou uma noite mal, está com algum problema. E aí chega um paciente com um exame e fala, não é aqui não. Você sabe que isso acontece, infelizmente. Por isso que eu peço para todo mundo que for tratado assim, vá na ouvidoria, dê o nome para a gente chamar para conversar, ver o que aconteceu, porque não pode ser tratado assim. E aí vai lá e aí o paciente pega e chega um certo momento, desiste do tratamento. Então a gente quer que o povo de Guapimirim tenha uma saúde de qualidade e não desiste nunca de tratar daquilo que faz a gente respirar. O que faz a gente respirar, primeiramente, é Deus. Segundo, é a gente se cuidar. Segundo, é a gente se prevenir. Então, as pessoas não podem ter dificuldade para o tratamento de saúde pública. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que o Guapimirim, em saúde pública, avançou aí infinitamente mais do que 10 anos de trabalho que teve. Eu fui criado por 2 irmãs professoras. Então, o negócio de educação lá em casa, eu não posso vir na terra dos outros e não mandar um abraço para quem mora aqui que eu conheço, né? Pastor Adilson Cardoso Kizanga,
meu amigo, frequenta a casa dele. Um bom tempo que eu não vou lá, mas é meu amigo de frequentar a casa dele. Então, uma boa oportunidade. Hoje começa, né, o congresso dele, que ele faz todo ano aqui no CIEP. Aqui, hoje, eu nem vi os anúncios dele, eu costumo ver no grupo da convenção. Pastor Célio Borba, Celinho ali na linha do trem, falei com ele até agora, falei, me leva para almoçar. Ele falou, vou demorar a chegar. Eu falei, pô, só porque eu tô aqui. O Magno, que trabalha com a senhora, e o Léo Guimarães também, que é um grande amigo que eu acabei fazendo. Já teve no meu podcast também, negócio falando sobre comércio. Deixa eu fazer uma pergunta à senhora sobre saúde. O seu irmão é deputado estadual, já esteve no nosso podcast. Eu quero mandar um abraço ao Júlio, muito obrigado pelo carinho, abrilhantou o nosso podcast. E ele é muito voltado também para a causa do autismo, né? Ele é muito voltado como é que é o nome da advogada que trabalha com ele? Rayane, também esteve. Eu brinquei muito com ela, que eu achei que ela era maior. Na foto era maior, ela é baixinha. Ela chegou, ela quebrou tudo no podcast. Doutora, muito obrigado pelo seu carinho. Foi uma benção com a senhora também no podcast. Existe algum trabalho assim voltado para essa questão do autismo aqui em Guapimirim? Tem algum centro diferenciado? Como é que é isso aqui em Guapimirim? Então, o olhar do Júlio foi um olhar muito importante para a inclusão, né, de Guapimirim. Eu sempre fui uma pessoa de rua, de olhar muito a saúde, né, de olhar muito as obras. E nunca fui uma pessoa de me atentar à causa. E o Júlio, com um olhar, ele despertou, né, a necessidade e despertou, né, a realidade que já deveria se despertar, mas a gente tem coisas que o senhor entende, tem coisas que não entende. Então a gente precisa ter pessoas ao lado para despertar esse olhar. E o Júlio despertou o olhar de Guapimirim na inclusão. Quando eu assumi o governo, existia um centro de neuropsiquiatria, né, que funcionava numa telha de amianto, que o ar-condicionado, a luz não suportava, com 3 salas, e que atendia ali mais 30 crianças. E em péssimas condições. E com o olhar do Júlio, a gente criou, né, o Centro Ser Feliz, que hoje nossas crianças são atendidas. Hoje o Guapimirim tem ecoterapia. Hoje o Guapimirim tem uma secretaria de pessoas com deficiência. Hoje o Guapimirim é uma grande parceira da APAI, que hoje é estruturada em parceria com o Poder Público Municipal. Hoje o Guapimirim prioriza em todas as ações do governo, seja ela qual for, seja no show. Se a gente está no Festival de Inverno, se você for lá na Praça da Cutia, você vai ver que tem a nossa sala sensorial preparada para as nossas crianças, para as famílias que vão ali. Porque inclusão não é você separar. Inclusão é você dar a oportunidade das famílias frequentarem no mesmo horário os mesmos ambientes. E é isso que o Guapimirim fez, é isso que o Guapimirim vem avançando. Hoje a gente, né, tem a construção da Casa do Autista, né, que a gente está fazendo uma reforma para ter a Casa do Autista e ampliar esses serviços, mas avançamos aí 80% aí em 5 anos e 7 meses, onde nós não tinha nada. Eu já tive no meu podcast também a Edilene, que é da APAAN, Associação de Pais e Amigos de Magé, né, dos autistas de Magé. E se tem uma pessoa que ela é grata, é seu irmão. Ela falou, pastor, o Júlio, ela fica até meio emocionada quando fala que como seu irmão gosta de ajudar e como ajudou a associação. Até mandou um abraço para a Edilene, é uma pessoa muito... Volta de novo, ela foi ela levou uma manhã típica. Eu confesso que fazer ao vivo, às vezes, pega a gente de surpresa. Eu tive que chorar pelo testemunho que aquela mulher deu. Era funcionária pública, abriu mão de tudo para cuidar do filho, e é uma causa muito difícil, não é simples, né? Cuidar disso. Deixa eu ver aqui, que mandaram um abraço aqui, ao vivo tem esse negócio. Lá de Saquarema, Márcia, que é pré-candidata, e aqui está prefeita, parabéns pelo seu trabalho, a senhora acredita em investir no bem-estar e na motivação dos servidores. É uma estratégia para melhorar a eficiência da gestão pública. Você está dizendo aqui que a senhora investe nos servidores, se isso é uma estratégia para melhorar, para deixar, como a senhora falou, servidor feliz, né? Porque pegar um servidor meio aborrecido não é fácil, não. Eu acho que todo trabalhador ele merece ter ali o que é garantido por direito, né? Quando a gente assumiu a gestão aqui, o piso salarial dos professores eles não tinham aumento, devia ter uns 4 anos.
né? A nossa guarda municipal não tinha restabelecido ali, né, os seus direitos, quanto os outros servidores. Então, o piso salarial é algo que a gente vem lutando para todas as categorias desde o início do governo. Algumas classes a gente ainda não conseguiu alcançar, outras avançamos muito, contratamos um instituto do IBAN, né, para fazer todo o diagnóstico administrativo, fazer ali as colocações dos cargos por competência e tudo mais. Então, essa reforma administrativa a gente vem trabalhando desde o início. Tenho certeza que aí até o final do meu mandato, do meu segundo mandato, aí a gente vai conseguir um avanço, um resultado muito positivo, mas o servidor público, ele precisa estar trabalhando feliz. Graças a Deus eu consegui ter uma marca, né, do servidor público não trabalhar coagido. Hoje o servidor público é amigo do governo. Hoje o servidor público é amigo da Marina. Hoje o servidor público sabe que a função dele ali é tão importante quanto a minha de ser prefeita. Porque o que muda é só a responsabilidade. Mas a doação e o resultado que a gente precisa alcançar, né, tá na mão deles. E isso é muito bacana. É muito bacana você entrar em qualquer setor da prefeitura, você ser olhada assim com carinho. Né? Em outros casos, as pessoas olhavam com medo. Né? E chegou. Né? Quantas vezes, né? Eu fui vereador em 2012, né? Meu pai é vereador desde 2004. E o primeiro mandato dele foi em 2004. E quantas vezes chegou. E causa aquele medo, sabe? Hoje não, hoje eu chego nos ambientes de igual para igual. Hoje o servidor público sabe quando eu chego no departamento público, eu estou chegando ali com a mesma função deles, porque nós somos iguais e nós temos um objetivo que é dar o melhor dentro do nosso quadrado. E a senhora tem uma questão da responsabilidade com valor, né? A senhora não pode sair dando aumento para todo mundo, depois só vai prestar conta, né? Depois não. Tem que vai tirar da onde esse dinheiro? Querer, a senhora queria, né? Mas vai tirar da onde? Tem que ser com responsabilidade, né? Tem tanta coisa que eu quero, que eu queria e não querer posso. Uma coisa, poder é outra, e né? não posso. Existem as leis, né? A gente é fiscalizado a todo momento e isso tem que ter critério, regras, enfim, mas a gente vem trabalhando e vem conseguindo alcançar o objetivo. Eu mandava para minha amiga de Saquarema, que eu falei que ela é pré-candidata. Márcia, você é candidata a deputada estadual pelo Republicano. Vale a sua fé, tamo junto. A senhora falou uma coisa sobre a senhora chegar junto com os seus servidores. Uma coisa que a gente repara muito, pelo menos que a gente está um pouco distante, que eu sou de Magé, na rede social, é que a senhora gosta muito de rua, né? A senhora gosta muito de estar na rua, estar com o povo. De vez em quando a senhora faz as loucuras, dirige ônibus, dirige trator. Eu já vi a senhora aprontando por aí. A senhora está sempre com o povo. Como é que a senhora gosta disso, de estar perto do povo mesmo? Porque corre um risco, né? Tem muito político que não vai porque vai ouvir o que não quer. Ou às vezes não é nem o que não quer, a verdadeira a pessoa não quer ouvir. Mas a senhora não se preocupa com isso, né? A senhora vai lá e bota a cara. E a senhora deve ouvir muito elogio, mas deve ouvir reclamação também, que é normal, né? Ninguém é perfeito, né? Como é que a senhora lida com isso? Como é que a senhora gosta mesmo de estar na rua mesmo? O político, ele não vai para a rua, ele não quer resolver o problema, né? O político que gosta de resolver o problema, ele vai para a rua, ele tem que ir onde está o problema. Ele tem que ouvir quem vive o problema. A prefeitura e o gabinete é algo assim desafiador para mim desde o meu início de mandato, porque ali a construção administrativa, claro que ela é necessária para que tudo aconteça na ponta e eu preciso me dedicar, mesmo não sendo a minha preferência, né? Mas a rua é que dá o sentido de você realizar. Dentro do gabinete não vai nascer a necessidade da população, dentro do gabinete vai nascer a solução para a necessidade da população, mas a necessidade, o que você tem que resolver é na ponta. Né? Eu tenho uma história não, um fato, né, que eu sempre conto isso porque é a confirmação que a rua te dá a diretriz de um governo. Toda vez que eu vou inaugurar uma praça, inaugurar um posto, eu faço um gabinete, né? Eu fico ali e eu atendo a população. E nesse dia eu fui
num lançamento no meu bairro, agora é diferente, num bairro chamado Jequitibá, aqui em Guapimirim. E ali, né, eu atendi ali mais de 70 pessoas, sendo uma margem ali de 52, 53 pessoas ali, mulheres. E assim, é muito bacana a proximidade com a população, que as pessoas sentam diante de mim e não sentam como se eu fosse, sabe, uma barreira, não sentam com aquela... Tivesse outro patamar, outro nível. Não, as pessoas conversam comigo assim, de igual para boa. igual. E às vezes, muitas vezes não é pedido, às vezes é desabafo. É falar, contar da vida, e às vezes eu passo ali 10, 15, 20 minutos com uma pessoa só e a pessoa me explicando. Né? E naquele dia foi muito interessante, porque o maior percentual que eu atendi de pessoas ali foram mulheres em situações seguintes. Mulher que teve filho nova e foi tendo filhos e não foi buscar o mercado de trabalho pela necessidade de cuidar dos filhos. Mulheres que abdicou da sua vida profissional, do seu estudo, porque teve que cuidar de um avô que ficou na sua responsabilidade, que foi criado pelos avós. Mulheres que sofriam violência por conta da dependência financeira, né, e tinha que aturar a violência, porque na cabeça delas não existia uma solução para ela aqui fora, que isso é um grande erro, independente, você não tem que ver a solução, primeiro você tem que sair do problema. Você saiu do problema, é menos um problema, a solução você vai resolver. Então, fica até um recado, né, para todas as mulheres que, se por alguma coisa, alguma questão, está sofrendo qualquer tipo de violência, seja ela verbal, seja ela corporal, não tenha medo de sair do problema, porque você só vai ter a solução quando você sair do problema. Então, denuncie, busque o poder público e vá sair desse cenário de violência, porque nós não nascemos para isso e nós não temos que admitir. E ali, naquele momento, foi me passado isso. Eu falei, meu Deus, eu não tinha noção disso. Né? A gente ouvia um caso aqui, mas numa mesma localidade, um percentual tão grande, eu preciso criar alguma coisa para a gente solucionar. E ali nasceu no meu coração o programa do POT, que é o programa de corte e costura, né, que garante o salário, né, dessas pessoas que estão fora do mercado de trabalho há anos por alguma questão dessa que eu relatei. E assim, foi um programa que nasceu dali, daquele gabinete, daquela escuta, ouvindo a realidade daquelas pessoas. Então a rua te dá isso. Como é que funciona esse programa? Elas trabalham e as empresas compram dela? Como é que funciona? Então, elas aprendem, né, e é tudo por doação ali, e elas recebem um salário da prefeitura. Mas elas se profissionalizam. Inclusive, 12 da nossa primeira contratação já foram contratadas para fábricas, para costurar. Então, elas são inseridas novamente no mercado de trabalho. Elas recebem para estar ali aprendendo, né, não vendem o produto que ali faz, né, recebe panos, tecidos, e vai para o poder público. Aí depois elas saem dessa cobertura da prefeitura. Quando eles conseguem emprego, isso. Aí entra outras no lugar. É exatamente isso. Exatamente. A senhora falou sobre a questão que a senhora atendeu, uma pessoa que falou sobre... Está em moda, né? Infelizmente, não é moda, né? Está uma coisa ruim, vamos dar um nome assim. Feminicídio, de agressão às mulheres, né? Verbalmente, psicologicamente, como a senhora falou, fisicamente. E cresceu muito, mas um dado que eu vi que a senhora criou aqui tem a rede de proteção às mulheres, né? Existe essa questão, e eu conversando com um amigo aqui, ele falou que é zero, que aqui está zero essa questão, não está tendo, graças a Deus, a questão de feminicídio aqui em Guapi não tem isso. Hoje apareceu um cidadão que bateu na mãe aqui em Guapi, apareceu na rede social hoje, mas foi preso. Como é que a senhora vê essa questão dessa rede de proteção às mulheres, como é que funciona isso aqui em Guapi? Então, a gente passou por uma estruturação, né? Muito grande. Eu, quando estive deputada, eu fui uma que briguei para a Patrulha Maria da Penha, né, aqui para a região, e a gente conseguiu uma viatura. Só que a viatura atende tanto Magé quanto Guapimirim. Você sabe que o território de Magé é muito grande.
E aí eu estabeleci aqui e criei o Mulher Mais Segura, que é uma patrulha municipal, né? E essa patrulha municipal, ela trabalha em conjunto com o CRAM, que foi estabelecido também. O CRAM é uma casa onde nós temos ali psicólogo, nós temos todo o tratamento para essa... acolhe, né? Todas essas mulheres que são vítimas de violência. Nós temos também o aluguel social para essas mulheres. Nós temos hoje em construção o Botão do Pânico, que a gente está construindo junto com o Judiciário. E Guapimirim, assim, tem uma questão muito positiva. O Judiciário aqui, ele pega firme junto com a gente. Né? O Judiciário aqui, ele monta, né, um mutirão de audiência, né, para essas mulheres. O Poder Público Municipal vai para dentro do fórum acolher tanto em exames, acolher em toda a estrutura que essas mulheres precisam. E as mulheres falam assim, opa, aqui eu tenho segurança, aqui eu posso denunciar, aqui vão me assistir do início ao fim. A Secretaria da Mulher foi criada. Hoje, essas mulheres, o programa do POT, é uma inserção também para essas mulheres no mercado de trabalho, quando a dependência dela é a financeira. Então, a rede, ela cresceu muito e passou por uma reestruturação, assim, uma estruturação muito positiva. E hoje, graças a Deus, hoje a gente tem aí... Graças a Deus não, porque a gente não quer ter nenhuma mulher assistida. Mas hoje nós passamos aí da margem de 150 mulheres assistidas, que estão ali totalmente acolhida e amparada pelo nosso serviço de proteção. Isso vai gerar uma questão da segurança pública, que ontem eu entrevistei o secretário de Ordem Pública de Imagé, e ele deu em primeira mão para a gente lá que a nossa prefeita lá está a questão de monitoramento, né, e vai começar por Suruí. Ele falou, mas aqui já tem essa rede de monitoramento, né? Sim. E qual foi o ganho mesmo que houve? Porque eu vi muita gente comentando aqui, que eu botei o corte dele ontem, dizendo que isso não funciona, que monitoramento é para inglês ver. Na prática, prefeita, na prática, aqui em Guapimirim, o monitoramento ajudou a crescer a segurança pública, a melhorar, ou melhorou naturalmente? O monitoramento ajudou, melhorou mesmo a segurança em Guapimirim? Foi um conjunto. Né? Na realidade, vagabundo existe em tudo quanto é lugar e você combate a todo momento. Corajoso, mesmo sabendo... O cara não vai entrar para assaltar o banco, vai saber que ali ele vai ser pego. Existe corajoso para isso e vagabundo é vagabundo. Então você pode ter o que for que o vagabundo vai ter coragem de fazer. Né? Porém, todo esse trabalho investido aqui em segurança pública, o vagabundo que se aventurar aqui em Guapimirim, ele pode até fazer, mas ele sabe que ele vai ser pego. E assim foi em todos os casos que aconteceu aqui. Né? Fez, mas foi pego. E aqueles que têm um pouquinho de consciência falam assim, não, ali eu não vou não, aquela cidade ali, se eu for, eu vou me ferrar. E é assim que funciona. A gente aqui investiu, né, nas câmeras de monitoramento, reconhecimento facial, leitura de placa. Quando um carro é roubado lá no Rio de Janeiro e a gente criou um convênio com a Polícia Federal, né, com todos os monitoramentos de cidades, que quando quando o carro é roubado lá no Rio de Janeiro, a gente bota no nosso sistema, entrou na cidade e apita pra gente. Então a gente não ajuda somente o Guapimirim, a gente ajuda todos os roubos que é feito em qualquer outro lugar, e quando entra dentro da cidade, a gente já cansou de prender pessoas que não praticavam o roubo aqui. Praticavam o roubo em Mangaratiba. E vinha para cá. E vinha para cá e entrava. Né? O último roubo que teve, o cara roubava negócio de barco lá em Angra dos Reis. E aí a central, né, pegou e colocou o número da placa. O cara pegou e entrou na cidade de Guapimirim. Com o roubo que ele fez lá, né, em Angra dos Reis. Chegou aqui e foi preso aqui. Então, é um conjunto, né? E a gente investiu no centro de monitoramento, a gente investiu, né, em policiais pagos pela prefeitura. A gente sabe que o Estado está nessa deficiência aí de policiais. A todo momento a gente vai lá e cobra o aumento do efetivo, a gente cobra mais policiais. E na dificuldade do Estado, eles não mandam os policiais para cá, eles mandam os policiais
para outras áreas que eles julgam ser mais importante, o que é um grande erro da visão de segurança pública, porque a visão de segurança pública, onde já existe, você tem que combater. Você tem que entrar com todo mundo ali, tropa de choque, combater. Aonde não existe, você tem que proteger. Porque se você deixar aberto, você combate aqui e entra aqui. Né? E vendo essa dificuldade, a gente contratou e paga pela prefeitura, né, policiais militares através do PROES, né, para nos ajudar. Né? O Júlio, no seu mandato de deputado estadual, trouxe para a gente segurança presente. E com isso, a nossa guarda municipal também, passando por estruturações, enfim, e ajuda ali a combater. Então, é tudo um conjunto. E hoje a segurança pública de Guapimirim avançou aí 90%. Para você ter ideia, teve um momento que... Um momento não, há anos, né? Quando chegava em período de Natal, vinha uma quadrilha que vinha do interior roubando lojas americanas, casa e vídeo, aquele roubo de celular. Desde pequeno eu ouço isso. E aí, prendemos em Guapimirim. Vieram uma vez em Guapimirim, fizeram. Começamos a monitorar. Roubou ali depois de Teresópolis. E aí veio vindo. Quando veio entrar aqui para a cidade de Guapimirim, nós prendemos eles no posto de gasolina. A Guarda Municipal, a senhora pensa em armar? Sim. A senhora pensa em armar Estamos também? preparando para isso. Porque Magé também está com esse mesmo propósito. Estamos armar preparando. A Guarda Municipal. O município ele não pode dizer que segurança pública é dever do Estado. A segurança pública é dever de todo o poder público. Então, é dever nosso também investir em segurança pública para proteger a nossa cidade. Então, armar a nossa guarda municipal é mais uma força em segurança pública que o Guapimirim vai ter. Educação, minha prefeita, educação. Como é que anda a questão da educação aqui, investimento, creche, para as mães, né, principalmente, que tem que trabalhar, deixar os filhos. Como é que funciona essa questão, principalmente da creche, do horário, alimentação, como é que funciona aqui? Então, quando assumimos o governo, né, existia a creche, por exemplo, que hoje existe Antônio Nalim, lá no canal Mirim. As crianças estudavam numa igreja emprestada, né, um pastor cedeu o espaço da igreja para as crianças. Hoje tem uma creche lá para nossas crianças. A creche ali da Enconha, que era uma obra virou assim uma obra mal acabada e abandonada por mais de 12 anos. Nós recuperamos e hoje funciona uma creche. Os locais esportivos das nossas crianças, como o Otelo, que ficou mais de 10 anos servindo ali de práticas enfim, de todas as maneiras. Práticas ruins, né? De todas as maneiras. Hoje está lá uma quadra esportiva e a gente pegou e recuperou tudo aquilo que a gente já tinha e zeramos a fila de creche. Hoje, nossas crianças, ela tem uma alimentação garantida dentro das nossas creches e escolas. Hoje, uma mãe que... Eu estou com uma criança em casa, preciso de uma vaga. Eu preciso de uma vaga perto da minha casa. Tem essa facilidade. Então, a educação de Guapimirim, ela vem tendo um ganho absurdo, mas isso não é agora, não. Assim, nos 2 primeiros anos, né, de governo, a gente já conseguiu, né, essa marca e a gente vem mantendo. Como é que funciona a matrícula aqui, minha prefeita? Porque, por exemplo, em Magé é uma empresa, ela abre lá no final do ano e as pessoas se inscrevem, só que geralmente o sistema trava, dá um pouco de dor de cabeça para a gente. Como é que funciona a questão da matrícula aqui? Também é uma empresa ou a mãe vai direto na escola? Como é que funciona a matrícula aqui? A gente funciona das 2 maneiras. Existe o sistema online, né? E existe também o contato pessoal. A pessoa escolhe da maneira que quer matricular o filho, que não pode a criança ficar fora da escola. E geralmente é perto de casa, né? Mais perto possível, mais perto sim. de casa possível. Eu vi agora, ontem achei legal a horta comunitária, eu vi as crianças pegando lá. Fala um pouquinho da horta, achei legal. Então, a horta comunitária, ela nasceu através da Secretaria de Agricultura, né?
a Secretaria de Agricultura também teve um avanço muito grande, tanto em auxílio e estruturação para os nossos produtores rurais. Estabelecemos a Feira do Produtor Rural, que era um sonho da cidade, onde, né, os pequenos agricultores podem ali expor, né, as suas mercadorias todos os domingos. E a horta comunitária ela veio para incentivar e mostrar a importância da gente dar valor à nossa terra e do alimento que sai ali da nossa A feira, terra. aquela feira que tem aqui, eu acho, até falei com o Júlio. Qualquer hora eu vou lá e falo, vai lá, pastor, tira um domingo e vai lá. Sei, domingo é de complicado demais por causa da igreja, mas eu acho bacana aquela feirinha também. Vocês têm aqui. É o próprio pessoal que planta e vende aqui mesmo, né? Exato. É da terrinha. Exato, e as nossas hortas comunitárias, elas geralmente são plantadas pelas nossas crianças, né, da escola ali da localidade. E no dia da colheita, o produto é distribuído, né, para os moradores. E isso é para incentivar o morador ali, pegar aquele pedacinho de terra dentro da sua casa, plantar, comer um produto sem agrotóxico, né? É muito bacana a gente dar valor àquilo que a terra nos dá de melhor. E a horta comunitária veio para isso. Agora a gente está fazendo uma, né, ali em frente ao hospital, né, que a gente vai associar, né, a saúde, vamos, né, fazer uma horta mais medicinal e tudo mais. E vai ser muito bacana. Duas perguntas para liberar a senhora. Eu sei que a senhora tem muita coisa para fazer, eu reconheço isso. E deixa eu mandar um abraço aqui, não ele vai brigar. Entrou meu filho aqui, Bruno. Bruno Borges, mais conhecido como O Vacilão. É meu filho, mas é O Vacilão. Só Jesus na causa. Hoje já me estressou às 6 horas da manhã. Recebi um áudio que ele já me estressou e sabe disso. Meu programa não é para polêmica, não é. Mas me pediram para falar, uma pessoa que é da terra. Segundo a pessoa explicou para mim, foi que o comércio aqui é um pouco prejudicado, os comércios pequenos. Só se valoriza mais os supermercados. Que quem tem aquela lojinha pequenininha, aquela coisa de pequeno, não é. Como é que está a questão dessa economia interna aqui de Guapimirim? Então, assim, quem te passou essa informação, não sei a visão que tem, né? E é até importante passar essa visão, porque os resultados em números não é isso que mostra. Né? Na realidade, os mercados grandes, eles existem um fluxo bem maior pela grandiosidade e pela necessidade. Não pode se comparar um mercado de roupa, ter cliente ali todos os dias com aquele fluxo, do que com o mercado de alimentos, onde a gente tem a necessidade de comer todos os dias. É verdade. Então, assim, essa comparação é uma comparação assim, sem lógica, né? O comércio de Guapimirim, ele vem sendo motivado e incentivado a todo momento, mesmo porque hoje o que não existia para o pequeno comerciante hoje existe, porque hoje a segurança deles, hoje eles podem ficar com a porta aberta até 10 horas da noite, até meia-noite. O comerciante de Guapimirim, se ele quiser ficar aberto até meia-noite, ele pode ficar até 2 horas da manhã, porque segurança existe para ele trabalhar. E a oferta do produto dele é o que vai dizer o cliente que ele vai ter. Agora, o poder público municipal vem a todo momento investindo em atividades, investindo em eventos, investindo em tudo aquilo que aquece a economia local. Então, se o comerciante pequeno não está conseguindo atingir a venda, ele precisa identificar o porquê. Se é um problema ali na mercadoria, se é a preferência da população, porque cada comércio sabe o seu público. Né? Por exemplo, aqui na esquina da minha casa existe o comércio da Ângela. A Ângela tem aquele comércio dela ali desde quando eu usava fralda e chupava chupeta. Tem o comércio da Edilúcia, que tem os clientes dela, que tem o público dela e que faz conforme a clientela. Então, eu acho que o comerciante ele precisa identificar ali quem é seu verdadeiro cliente, o que ele precisa ali para poder estar vendendo mais e estar aquecendo a economia. O poder público municipal, a todo momento hoje, fornece condições para ele ter. Através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico hoje, tem toda a estrutura. Se precisar de alguma coisa, algum auxílio, ou se quiser reportar alguma sugestão, procure a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que hoje está lá pronta em parceria com a Associação Comercial de Guapimirim para estruturar, né, o poder público para poder atender melhor. O comerciante hoje é o nosso maior patrimônio.
Então, hoje, Guapimirim precisa dos nossos pequenos, médios e grandes comerciantes. Gente, ó, para me liberar a prefeita, eu tô levando daqui um livro, que ela vai autografar para mim, né? Marília Rocha, Mudando o Jogo, tá aqui, eu vou levar o livro, ela vai autografar. Tem que ser autografado, só levar o livro eu não quero não. E curiosidade minha, eu acho que é de muita gente, eu perguntei isso pro Júlio quando ele foi no meu podcast, perguntei aqui pro pessoal daqui, vou perguntar para a senhora. Por que a senhora não veio candidata a deputada federal? A senhora vai terminar o seu mandato pela lei até hoje, né? Não sei, aqui no país tudo muda. A senhora não pode se reeleger de novo. A lei, se bem que amanhã pode mudar, né? Mas eu não sei se a senhora ia querer mais um mandato de 4 anos, não sei. Mas por que a senhora não vê candidata a deputada federal? Porque eu tenho certeza que ganhar a gente só sabe no dia. Mas que a senhora tinha uma probabilidade muito grande de ganhar pelo seu trabalho aqui em Guapimirim, teria. Por que a senhora não quis vir candidata a mais e vai só encerrar o seu mandato? É porque a minha vida ela não está em cima de um projeto de poder, né? A minha vida política e pública ela está baseada na missão e no que eu tenho que entregar. E eu tenho um grande projeto para entregar para essa cidade, que é a cidade da saúde. E eu só tenho a garantia que eu vou entregar eu estando aqui onde eu estou. Então eu não posso sobrepor um projeto que é uma missão, que é um objetivo da minha cidade e trocar por um projeto de poder, né? Não sair agora, se Deus tiver outros planos para mim, eu vou esperar os planos de Deus, mas eu não tenho ansiedade pelo poder, né? Eu acho que o poder ele acontece na hora que Deus te dá. E eu sou prova viva disso, né? Em 2016 eu perdi uma eleição de prefeita, vim para uma eleição de deputado em 2018, onde muitas pessoas não acreditavam, né? Até mesmo eu, antes de receber a palavra de Deus, a promessa de Deus, 3 meses antes da eleição, eu estava ali para tentar, mas não tinha aquela certeza de que poderia dar certo. E Deus, através da sua misericórdia, do seu amor, pelo propósito que Ele tem através da minha vida, Ele usou um pastor em um púlpito e ele disse: Deus vai te dar uma cadeira de honra. E essa cadeira não é uma cadeira de prefeita, não é uma cadeira de vereador, é uma cadeira de deputado estadual. Isso 3 meses antes da eleição. Então foi debaixo de uma promessa de Deus que eu tive o mandato de 2018. E foi também através da direção de Deus que eu vim candidata a prefeita, porque assim que eu ganhei a eleição de deputada, a primeira coisa que eu fiz foi me posicionar e falar assim: eu não sou candidata a prefeita. Pô, mas agora que você tem que ser. Não. Imagine Deus olhando para mim. Você não era nada. Você tinha perdido. Você não era nada. Agora eu te dei uma cadeira, você já quer outra. Que ingratidão, hein? Você não dá valor às coisas que eu te dou. É a mesma coisa você pegar pro seu filho e comprar ali para ele ali um computador que ele era o sonho dele, que ele não tinha. E quando ele vê um computador, ele fala assim: não, ô pai, eu quero aqui um iPad. Você fala: pô, esse cara não tinha nada. Esse cara não tinha nenhum computador, deu o computador dele, agora ele quer um iPad? Ah, não. Então agora também eu vou tirar o computador dele para ele ver o que é bom. Então imagine Deus olhando pra gente, olhando para mim naquele momento, foi o que eu pensei. Olhando para mim e falando assim: pô, minha filha não tinha nada. Agora ela vai querer trocar o que eu dei por algo que é um desejo dela, do coração dela. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me posicionar, não ser candidata a prefeita. Eu só me tornei candidata a prefeito em 2020, depois de muita oração e depois de muita direção. Tá, pastor? Hoje eu não frequento denominação, tá? Eu sou uma pessoa que eu bebo, eu sou uma pessoa que vou nas festas seculares, sou uma pessoa que eu curto. Então, eu não estou aqui dizendo que eu sou uma coisa que eu não sou, porque não é isso. Mas a minha fé, né, o meu temor a Deus, ele existe desde quando eu tive uma nova experiência com Deus, que foi ali no ano ali de 2017 para 2018. Então, isso me fortaleceu. A minha fé
se fortaleceu absurdamente, e todos os passos que a gente dá hoje na nossa vida pública, ela não é baseada no dinheiro, ela não é baseada na articulação política, ela não é baseada no que a gente acha. Ela é baseada em cima da direção de Deus. Pô, Marina, mas você é do mundo, vamos botar assim, e Deus te dá a direção? Me dá. Deus usa pessoas para falar comigo. Deus ministra no meu coração, porque na realidade as pessoas veem o externo e Deus contempla aquilo que ninguém contempla, consegue contemplar, que é o coração. Então, respondendo a sua pergunta, por que eu não sou candidata a deputada federal? É porque eu preciso cumprir a minha missão, a missão que foi dada, e entregar para esse povo, para o meu povo, para a minha cidade, aquilo que foi ministrado no meu coração desde o primeiro dia de mandato, né, nessa cidade, que é a cidade da saúde, e é garantir uma saúde digna, de qualidade para esse povo. As pessoas, infelizmente, ô prefeito, aí eu vou falar como pastor, a pessoa tem muita mania de se apoderar de Deus, né? Achar que Deus tem que ser do jeito que a gente acha, principalmente o povo evangélico, infelizmente. Certa feita, Jesus disse, um centurião, nunca achei tanta fé, não era sacerdote, não era judeu, não era de Israel, e Jesus falou, o cara que mais achou fé em Israel foi um centurião que não tinha nada a ver com a história de Israel. Então, meu desejo é que Deus continue a ministrar no seu coração, do jeito que a senhora falou aí. Aí eu tenho que falar como pastor, que a senhora volte à presença do Senhor. Aí não tem jeito, aí é a nossa área. Que a senhora se encontre com Jesus de novo, volte a trabalhar para o Senhor, estar na presença, digo em questão de espiritual, tá? Não é de estar na igreja, de acreditar em Deus, não. Eu acho a senhora assim, uma pessoa assim, pelo menos onde eu estou confirmando, muito tranquila, muito simples, eu achei bacana, eu sou muito observador, fomos treinados para isso, né? A senhora chegou ali preocupada com o cabelo, tem que acertar meu cabelo, eu tenho que tirar foto, eu acho isso bacana, o meu desejo é que Deus abençoe a senhora, sua família, Amém. Seus projetos, né? Que lhe ajude a terminar o seu projeto como a senhora quer aqui em Guapimirim, e dizer que se precisar da gente para alguma coisa, a gente não tem muito, mas minhas orações a senhora vai ter sempre, tá? E eu acho essa cidade algo assim muito bacana, muito bacana. Eu queria... Estamos na Suécia, tá? Esqueci, tem um amigo meu na Suécia, estamos sendo assistidos lá na Suécia, estamos em Cachoeiro de Macacu, estamos em Macuco, estamos em... ela fica para morrer quando eu falo o nome errado. Araruama, não. Rio das Ostras, estamos em Rio das Ostras, não ela me bate se eu falar errado, minhas amigas. Então, meu prefeito, eu queria que a senhora deixasse suas considerações finais aí para o nosso povo que está assistindo, vai assistir depois. Fica à vontade aí. Gente, primeiramente, convidar vocês a conhecer a nossa cidade de Guapimirim, uma cidade linda, com 70% de área de preservação ambiental, e que a gente cuida com muito carinho, muito zelo e recebe, né, com muita gratidão a todos que vêm em nossa cidade. Né, agradecer, pastor, né, pela oportunidade de estar aqui e pedir as orações. Né, eu sempre falo, eu estou de pé porque minha mãe está de joelho. Então, as orações, ela é a ferramenta mais importante para a gente estar de pé, ter coragem, prosseguir, ter os livramentos, né, e romper as barreiras. Então, pedir a oração de cada um de vocês que também estão nos assistindo. Não é orar pela pessoa da Marina, não. É orar pela cidade de Guapimirim. É orar pela paz, pela união que nessa cidade, né, estar até hoje, desde o início do nosso governo, porque é uma atmosfera muito boa. Ninguém gosta de viver um ambiente de confusão, um ambiente hostil. E graças a Deus, com a maneira de governar e com a sabedoria que Deus tem me dado, a gente vem estabelecendo para esse povo que vive aqui, né, a unidade, a paz, né? Isso é o mais importante, porque todo o resto a gente conquista, mas a paz espiritual ela é importante para a gente em todas as ocasiões. E é isso, e agradecer, pastor. Só agradecer, pedir a Deus que nos dê muita sabedoria, sucesso para o seu podcast. Obrigado. Né? Que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua família, os propósitos da sua vida, que o Senhor esteja com o Senhor.
Tá? É isso Festival que de eu Inverno, peço. continua? Já terminou? Continua. Ontem tivemos aí Cassiano, eu vi. Cassiane. Hoje, né, Jorge Vecilo, amanhã Silva e domingo Alcione. E foram, assim, 10 dias de teatro, de cultura, dando oportunidade às crianças que não têm oportunidade de ir a um teatro, né? As famílias que não têm oportunidade de curtir uma peça Teve um teatral. personagem, uma artista, que eu gosto muito dela, que ela veio aí de comédia, faz comédia. Como é que é o nome dela? A que tava com um negócio na cabeça. Esqueci o nome dela. Como é que é o Tu nome lembra dela dela, mesmo? Pablo? Nani People. Não, eu gosto, acho legal, acho bacana. Foi bacana isso aí. O povo precisa também disso, né? Tem gente que é meio tapado, meio doido. Ah, porque tá gastando dinheiro, gente. A gente precisa se divertir também. Lazer faz parte do crescimento da cultura, né? Ainda bem que a senhora tem essa visão. Só eu vi Cassiano, estava lotado, vi a senhora adorando lá. Aí pegaram a sua mãe que pegaram? Não. Tem uma senhora que estava lá e falou assim, aqui, ela não perde um. Eu acho legal. Parabéns aí pela cidade. A festa do Natal também, muito bacana, muito bonita aqui. Natal, né? foi uma experiência que a gente trouxe para a cidade, assim, que emociona. Né? Emociona desde o momento que você dá uma oportunidade de uma criança tirar uma foto com o Papai Noel, que para muitos é uma coisa simples, para quem tem condição de ir no shopping, é uma coisa muito simples. Mas para quem não tem oportunidade, para quem não tem nem como se locomover, você sente nas pequenas coisas assim, algo assim magnífico, é você proporcionar a criança patinar no gelo, você proporcionar para um idoso poder ir até um local, contemplar, né, as luzes de Natal. E o Natal é mágico, né? O Natal traz assim aquele sentimento de paz, de esperança, de renascimento, que é o verdadeiro sentido do Natal, né? A gente celebrar ali o nascimento de Jesus, uma esperança para o mundo, uma esperança para a gente, a unidade das famílias, é o tempo da gente ficar de bem com o que a gente ficou de mal o ano todo. E foi um sentimento assim, e uma experiência que a gente trouxe para Guapimirim, que, se Deus me permitir, eu nunca vou tirar dessa cidade, sempre vai ter ali um orçamento separado para estar realizando isso. As festas, os eventos, para quem tem condição, pastor, para quem tem um carro, para quem pode ir em qualquer lugar, talvez não faça diferença. Talvez a diferença para eles é o asfalto na porta, porque é a necessidade dele ali de olhar. Mas para uma mãe que vê o filho sair de casa 10 horas da noite para curtir uma festa em outra cidade, como antigamente muitos amigos meus morreram vindo de Rei do Bacalhau, morreu vindo de outras festas, né? E a mãe não dormir porque não sabe aonde o filho está, se vai chegar, se bebeu muito. Esse peso o Guapimirim tirou das costas dessas mães. Porque hoje tantos os jovens e os idosos se divertem dentro de casa. Tem como ir e voltar com segurança. Sem contar que é uma terapia. É quando você está ali num ambiente de convivência, a sua mente, o que você estava pensando em fazer, o que você não via esperança, o que você não via alegria, você consegue fazer ali numa praça onde você leva seu filho para brincar, num ambiente de show, de evento, onde você vai cantar, vai extravasar e vai reencontrar pessoas que no seu dia a dia você não consegue reencontrar. Muitas pessoas saem de casa às 5 horas da manhã e chegam em casa às 8 horas da noite e muito mal vê os seus filhos. Mas no final de semana, a cidade proporciona um ambiente seguro e de lazer. Então, assim, só não dá importância, só quem não enxerga a importância disso para as outras pessoas é quem realmente tem condição de fazer fora de Guapimirim. Porque quem não tem condição, eu tenho certeza que valoriza e vê essas importâncias que eu acabei de citar. Só me lembrou um fato, há 15 anos atrás eu liderava adolescente e eu levei eles numa igreja em São Gonçalo. Na volta, o motorista do ônibus que nós fretamos foi pela ponte de Niterói. Eles começaram a gritar que estava vendo o mar. Eu chorei, coisa besta. Aqui, Piabetá. Eles são de um bairro chamado Buraco da Onça. Eles choraram porque viram o mar, viram o navio.
Aí eu falei pro motorista, pô, pega a linha vermelha. Nós passamos no aeroporto, por acaso tinha um avião pousando. Aí eles quase infartaram. Só não entrei no aeroporto porque eu não podia. Mas aquilo ficou marcado na minha vida. Coisas que às vezes pra gente é simples, né? É simples, a gente consegue alcançar. Tem gente que nunca iria alcançar se não tivesse isso, né? É complicado. Ser humano, que nós falamos no início, né? Se ela fizer, reclama. Se ela não fizer, se ela nunca fez. Poxa, então, eu vou dizer para a senhora o que diz a Bíblia. Vai nessa sua força. Foi o que Deus falou para Gideão. Vou deixar para a senhora. Eu nunca deixei para ninguém versículo bíblico no meu programa. Para a senhora eu vou deixar. Josué 1,6. Esforça-te e tem muito bom ânimo. É o que Deus quer com a senhora. Só se esforça, tem bom ânimo. O resto Deus vai lhe ajudar e vai terminar. Vai ser benção. Muito obrigado pelo seu carinho, dessa dedicação do seu tempo. Manda um abraço, eu não falei com ele, já foi meu podcast, Marlon, seu irmão, que é vereador. Ele é o presidente da Câmara hoje? Marlon, me perdoa, foi uma falha minha, agora eu me lembrei. Ele também já teve no nosso podcast, muito obrigado. O Pablo foi no dia que ele foi lá. Que Deus abençoe vocês. Minha prefeita, um bom dia, um bom final de semana. Um beijo aí para todos. Fique com Deus. Gente, daqui a pouco estou de volta na terrinha. Fragoso é logo ali. Fechou?